Então agora eu vou te dar uma série. E vou perguntar, quem é a função que é igualzinha a esta série? Ah, sim. Então agora a pergunta é diferente da pergunta anterior. Na pergunta anterior, eu te dei uma função e perguntei quem é a série. Agora estou fazendo a pergunta ao contrário. Eu te dei uma série e pergunto quem é a função. Isso aqui é uma série geométrica? Quase. X, x3, x5 é. Mas por conta dessa divisão por 3, 5, não. Tem como matar esse 3, esse 5, esses denominadores? Tem. Que operação que se eu fizer nessa série elimina esses denominadores? Derivada. Se eu derivar, a primeira coisa que eu faço quando eu derivo é abaixar o expoente. O expoente cancela. E aí eu obtenho uma série geométrica. Então agora o roteiro é parecido com o roteiro do anterior, passos um pouquinho diferentes. Aqui eu primitivei, primeiro, caí numa geométrica e daí eu derivei. Mas eu pude derivar porque eu tinha uma geométrica. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou derivar, vou cair numa geométrica. E aí como é que eu volto para F, para aquela que eu quero? Integro. Mas eu sei integrar a geométrica termo a termo. Isso faz sentido? Primeiro passo antes de fazer qualquer coisa, era bom saber qual era o intervalo de convergência dessa série. Quando é que isso converge? Converge se módulo de x ao quadrado menor do que 1. Então, pelo critério da razão, eu já sei que converge de menos 1 a mais 1. Os extremos eu tenho que olhar caso a caso. E OBS diverge. Para x igual a mais ou menos 1, diverge. Bom, então agora que eu já sei que essa série converge de menos 1 a 1, eu posso escrever o seguinte. Existe uma f, que é exatamente quem eu quero descobrir, que é dada pela soma daquela série x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, n variando de 0 a infinito. Esta f, que eu não sei quem é, está definida de menos 1 a 1. Porque é onde essa série converge, é o intervalo de convergência dessa série. Isso então define, caracteriza uma função nesse intervalo que tem todas as boas propriedades do cálculo. Eu quero descobrir a fórmula dessa função. Derivo, como vocês já tinham adiantado, para melhorar a série em questão e virar uma série geométrica. Então eu derivo, calculo a derivada dessa f. O resultado que nós estamos analisando justamente diz que essa operação pode ser feita livremente. E aqui eu vou derivar, mas vai continuar começando do zero. Porque o primeiro termo é x da minha série. E ele não some quando eu derivo, ele só vira constante. Então, quando eu derivo, continua começando no x igual a zero. O x fica elevado a uma unidade a menos, 2n. Eu abaixo o expoente 2n mais 1, que cancela com o 2n mais 1. E a série fica x elevado a 2n. Começando no n igual a zero, quando o primeiro termo é 1. E o segundo termo é x quadrado, x à quarta. Exatamente o que aparece quando a gente derivar essa série. Abaixo 3, cancela x quadrado. Abaixo 5, cancela x à quarta. Que é o que está escrito ali. Isto é uma série geométrica. Isto é a série geométrica 1 mais x quadrado mais x à quarta mais. Então eu posso usar aquela velha fórmula, que eu já paguei, da soma dos termos da PG. Quem é o A1 desta série, dessa fórmula, dessa progressão geométrica? 1. Quem é a razão? X quadrado. Então isso é 1 sobre 1 menos x quadrado. Onde vale essa igualdade? Essa igualdade vale para x maior que menos 1, menor que 1. Se a série fosse convergente nos extremos, eu poderia tentar expandir. Não é.
Achei uma fórmula. Achei a fórmula funcional que dá a série geométrica. Ah, mas não é a série geométrica da f, é a série geométrica da derivada. E eu queria a série da f. Como é que eu volto para f? Basta primitivar. Já usei série. O estudo de série acabou. A série já está aqui. Aqui eu usei a série. Agora eu vou usar... eu usei o resultado grande de série quando eu derivei a série termo a termo. Agora virou uma brincadeira de cálculo inicial. Primeiro curso de cálculo. Calcular uma primitiva. A f, que eu estou buscando desde o começo, eu queria achar uma f, é a integral da derivada. E o que eu quero agora é uma fórmula. Eu já usei a série para chegar na fórmula e eu quero agora a fórmula que é o resultado da integral de 1 menos x² dx. É isso que eu quero saber. Isso é uma integração do primeiro curso de cálculo, calcular uma primitiva de uma função. A hora que eu consegui calcular essa primitiva, eu obtive a fórmula, a função, que representa essa série, que é igual a essa série. Pergunta quem é a primitiva de 1 sobre 1 menos x2. Se fosse 1 sobre 1 mais x2, seria arctangente. Não. Precisa saber calcular a primitiva, né? Vocês aprenderam a calcular a primitiva lá nos primeiros cursos de cálculo, não aprenderam? Lembram como é que se calcula primitivas? Vou falar então um palavrão aqui para vocês. Sabe o que eu tenho que fazer? Decompor essa função em frações parciais. Lembram que isso existe? Só falta vocês me perguntarem, mas professor, tem que saber essas coisas? Claro que tem que saber, vocês estão aprendendo um monte de teorias e cálculos e fórmulas e manipulações, é para ter ferramentas para poder usar, não? Frações parciais. Como é que eu integro aquela função? Primeiro, eu decomponho numa soma de frações do seguinte jeito. Você pega 1 sobre 1 menos x², decompõe o denominador em produto de termos irredutíveis. No meu exemplo, que é simples, é uma diferença de quadrados, é 1 menos x, 1 mais x. Então, a primeira coisa, se decompõe o denominador em produto de irredutíveis, quando não tem mais redução. E há um resultado que garante que isso se escreve como uma soma, em que nos denominadores eu vou ter 1 menos x, 1 mais x, e nos numeradores eu também vou ter polinômios de grau, cujos graus são mais baixos, são menores do que cada um dos denominadores. Como isso aqui é grau 1, eu vou ter um numerador de grau 0, e eu vou ter um numerador de grau 0, constantes. E há um teorema que garante que isso sempre tem solução. Se sempre tem solução, significa manipula que você encontra A e B. E daí vira a integral de 1 sobre x e 1 sobre 1 menos x, 1 sobre x. Fazendo a soma, menos x, 1 mais x, divide por 1 menos x vezes A. Dá A vezes 1 mais x. Mais, divide por 1 mais x dá 1 menos x. B vezes 1 menos x. Faz a distributiva e reagrupa todos os termos. Dá A mais B, constantes, A vezes 1, B vezes 1. E mais, AX menos BX. A menos BX. Sobre 1 menos x². Primeiro curso de cálculo, técnicas de primitivas, logo depois de técnicas de derivadas. Para que essa igualdade se efetive, denominador igual denominador. Então, numerador tem que ser igual a numerador. E aí a identidade polinomial, os coeficientes têm que ser correspondentemente iguais.
O termo constante aqui é 1. Desculpe, o termo constante aqui é A mais B. O termo constante aqui é 1. O termo em x é A menos B. O termo em x é 0. Então, A mais B tem que ser 1 e A menos B tem que ser 0. Só resolver o sistema. Resolvendo o sistema, A igual a B, por causa da segunda equação. A igual a B e a soma dá 1 é porque ambos valem meio. Então, A igual a B igual a meio. Então, isso significa que eu tenho que calcular a primitiva de meio 1 sobre 1 menos x, mais meio de 1 sobre 1 mais x dx. Simplesmente decompus aquela fração 1 sobre 1 menos x ao quadrado naquela soma, que é o que ela é. Todo mundo acompanhou essa conta? Ou seja, a f que eu queria é a primitiva de, na verdade, meio da primitiva de 1 sobre 1 menos x dx, mais meio da primitiva de 1 sobre 1 mais x dx. Quem que é a primitiva de 1 sobre 1 mais x? ln do módulo de 1 mais x. Quem é a primitiva de 1 sobre 1 menos x? Quanto? Menos ln do módulo. Então, isso aqui é igual. Menos meio ln do módulo de 1 menos x. O meio é o meio dessa constante. O menos é porque a primitiva de 1 sobre 1 menos x é menos o ln. E mais meio ln do módulo de 1 mais x. Põe o meio em evidência. O expoente menos entra como expoente do logaritmo. Fica 1 sobre 1 menos x. Aí usa que logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então essa soma se pode multiplicar. O 1 mais x fica no numerador, o 1 menos x no denominador. E o módulo pode ser eliminado, porque o x está entre menos 1 e 1. X entre menos 1 e 1, tanto o 1 menos x quanto o 1 mais x são sempre positivos. Então eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tiro o módulo, ponho o meio em evidência, fica ln de 1 sobre 1 menos x, mais ln de 1 mais x. E, finalmente, eu chego à conclusão que a minha f de x é igual a meio do ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Oi? Ah, sim. Tem uma constante de integração que vai desaparecer no seu devido momento, mais constante de integração, bem lembrado, mais a constante de integração, mais a constante de integração e mais a constante de integração, sem dúvida. Aí, a nossa f é dada por essa série. Quanto que vale a f em algum ponto que a gente consiga fazer a conta? Que ponto que eu vou tomar? 0. f de 0 vale 0. Se eu colocar 0 aqui, dá ln de 1, que vale 0. Então, tem a constante de integração, foi bem lembrado, e fazendo x igual a 0, eu encontro que f de 0 é 0, ln de 1 mais 0, ln de 1 menos 0 é 0. Tudo isso me permite concluir que a constante é 0. Bem lembrado, tem que fazer essa análise. E, portanto, termina tudo isso com isso aqui. Vale essa igualdade nesse
pedaço. Bonito? Interessante? Entenderam? Turma, isso é muito mais rico do que parece. Isso é muito bacana. Dá a impressão que aquele x entre menos 1 e 1 não é tão maravilhoso assim. Mas sabe o que acontece agora? Parece que aquele x entre menos 1 e 1 não deu um resultado tão maravilhoso assim. Gente, olha só, o x está entre menos 1 e 1. Só que aquele 1 mais x, 1 menos x, não está entre menos 1 e 1. Aquele miolinho que está dentro do logaritmo tem uma variabilidade imensa. Esta fórmula permite você calcular logaritmo do número que você quiser. Então, pensa um pouco historicamente. São manipulações que estão lá na origem do aparecimento de séries, com o aparecimento do cálculo, e que permitiram que você fizesse tabela de logaritmos. Antes de existirem calculadoras, se você pegar no Renascimento, as pessoas não tinham calculadora para calcular logaritmos, e logaritmos eram essenciais para os cálculos astronômicos, grande navegação, para um monte de cálculos eram importantes os logaritmos. Existiam tabelas de logaritmos, livrinhos com valores de logaritmos dos números. E as tabelas de logaritmos precisavam ser construídas. E isso dá um jeito de calcular logaritmo do que você quiser. Vamos mostrar que dá para fazer algumas contas? Por exemplo, você quer calcular logaritmo de 3. Vou começar com um caso bem simples. Quer dizer, o que essa fórmula está me dizendo é que logaritmo de 1 mais x, 1 menos x, eu pego esse meio aqui e passo para cá multiplicando, é 2 vezes a série x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 com n de 0 a infinito. Só peguei aquele 2 que estava dividindo e passei multiplicando. Suponha que eu queira logaritmo de 3. Quanto que tem que ser o x para que esse miolinho fique 3? Difícil fazer a conta de cabeça? Será que eu consigo que 1 mais x, 1 menos x vale a 3? Será que existe algum x que faz isso? Vai dar meio. Fica 1 mais x igual 3 menos 3x. Passa o menos 3x para lá, passa o 1 para cá. Passa o menos 3x para lá, fica 4x. Passa o 1 para cá, fica 3 menos 1, 2, x igual a meio. Então, se eu puser x igual a meio aqui, isso aqui fica logaritmo de 3. Vocês entenderam a conta que eu fiz? Eu queria fazer logaritmo de 3, então eu coloquei que isso fosse igual a 3 e achei o x. Ou seja, o que esta fórmula está me dizendo é o seguinte, que logaritmo de 3 é igual ao logaritmo de 1 mais meio sobre 1 menos meio. Essa parte é irrelevante, eu não vou usar, só para ver se vocês estão me acompanhando o raciocínio, é isso que eu acabei de descobrir. O que eu vou usar mesmo é que isso é igual a 2 vezes a série meio elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 com n de 0 a infinito. E agora eu simplifico a redação dessa fórmula. Isso fica série. No numerador ficou só 1. No denominador eu tenho vontade de escrever 1 sobre 2 elevado a 2n mais 1. Mas não tem um 2 aqui na frente? Então, ao invés de escrever 2 elevado a 2n mais 1, o que eu posso escrever aqui embaixo? Só 2n?
jogando aquele 2 para dentro de todos os termos, vezes 2n mais 1. Ou seja, tem uma fórmula para o logaritmo de 3. Quer calcular logaritmo natural, base E, de 3, é só pegar essa série, começar a somar termos e faz uma conta aproximada. Primeiro termo, quando n é 0, dá 1. Depois, quando n é 1, isso dá 4. E aqui dá 3. Depois, quando n é 2, dá 2 elevado à quarta, que é 16. E aqui dá 5. Oi. E se o x que eu obtivesse não tivesse no intervalo, eu não poderia fazer a conta? Pergunta. Quando o x varre de menos 1 a 1, o que acontece com 1 mais x, 1 menos x? A gente é fácil ver que... vou mostrar para você responder essa pergunta de outra forma. Sempre eu obtenho um x entre menos 1 e 1. Isso é muito interessante. É o fecho disso aqui. Vocês acompanharam a conta por 3? Como é que é seu nome? Gabriel. A pergunta do Gabriel é excelente. A pergunta do Gabriel foi, com o 3 tá bom, deu x igual a meio. Poxa, que sorte. Caiu justamente meio. Dava para aplicar a série, ela convergiu e deu tudo certinho. E aí o Gabriel pergunta, e se desse um x igual a 2? Então vamos analisar isso. Mais geralmente, então. Em geral, o que eu estou querendo perguntar? É o seguinte. O que eu obtenho quando eu quero que 1 mais x sobre 1 menos x seja igual a 1k? Vou reformular a pergunta do Gabriel. Para que valores de k, ali foi o 3, mas para que valores de k, que quando eu resolvo esta igualdade, eu obtenho um x para o qual a minha fórmula faz sentido. Eu posso jogar na série. Certo? É essa a pergunta. Quais os valores que eu vou poder colocar no lugar do 3? Ou seja, o que eu obtenho quando eu resolvo essa equação? Para resolver essa equação, eu obtenho que 1 mais x é igual a k menos kx. Passo esse menos kx para o lado de lá. Fica x mais kx. Passo esse 1 para o lado de cá, igual a k menos 1. Põe o x em evidência. E encontro k menos 1 sobre k mais 1. Olha só, Gabriel. K menos 1 sobre k mais 1 é sempre menor que 1. Olha que coisa bonita. Pensa que você quer um k grande. Você quer logaritmo de 100. Você quer logaritmo de 1 milhão. Você quer logaritmo de um número grande. Então você quer saber se 1 mais x sobre 1 menos x pode ser esse k grandão. Não 3. 3 milhões. Bom, o x tem que ser esse valor de k menos 1 dividido por esse valor de k mais 1. Esse aqui é um pouquinho menor que esse aqui, o resultado é menor do que 1. E para o lado negativo funciona também. Se você quer um k negativo, quando você subtrair 1, pensa num k negativo bem grande. Ambos vão ficar negativos. Quando você subtrai 1, mantém 1, se o k é negativo bem grande. E o resultado fica positivo. E... você não quer calcular logaritmo de uma coisa negativa, desculpe, o k pode ir até 0, nem existe. O k indo para 0. K indo para 0 é que faz sentido. Porque o logaritmo de uma coisa negativa vai existir, mas não está no escopo dos reais. Mas nós não estamos interessados. Nós estamos interessados com o k indo para 0. Se o logaritmo for para 0, só um minutinho. Se o k for para 0, isso aqui, k indo para 0, fica um número negativo sobre um número positivo.
mas esse em módulo menor que esse. Então o módulo fica menor que 1. E sempre dá para fazer a conta. Aí quais são as perguntas seguintes disso? As perguntas seguintes são as seguintes. São as seguintes perguntas. Dada uma f, quem é a série que a representa? Que a gente acabou de fazer um exemplo. Como é que eu determino essa, dada uma f, quem é a série que a representa? Qualquer f tem uma série que representa? E suponha que eu resolva calcular logaritmo de 3 com essa fórmula. Eu tenho como avaliar, quando eu vou até o 80, qual é a precisão da minha aproximação? Quando eu vou usar essa fórmula, eu tenho como avaliar, a resposta é sim para tudo, e qual que é a resposta para tudo? Série de Taylor. O que é série de Taylor? É pegar o que você acabou de se referir, que é o polinômio de Taylor, e trazer para esse nosso mundo das séries. Estender as ideias de Taylor para cá. E tem algumas novidades que aparecem, mas é exatamente isso que nós vamos fazer em seguida. Assim que eu fechar essa discussão aqui. Ficou claro para todo mundo que o K pode ser positivo muito grande, que isso aqui fica entre menos 1, fica dentro do menos 1, 1. O K pode ir para 0, que também isso fica entre menos 1 e 1, e eu consigo fazer o que eu quiser. Bacana, não é? Bonito isso. Isso é possível de fazer, e foi feito historicamente, com um monte de funções. Não só o logaritmo. E você tinha maneiras de calcular valores aproximados. Era assim que as pessoas sabiam fazer valores aproximados das principais funções.